Bom dia, meu nome é Cauane, juntamente com a Natália Américo, a Letícia Avelina e a Michelle Gomes, iremos apresentar um trabalho sobre a gravitação de Einstein. A teoria da relatividade de Albert Einstein é um pilar da física moderna, que transformou o entendimento sobre espaço, tempo e gravidade. Por meio dela, é possível decifrar a expansão contínua do universo, o movimento dos planetas e a existência dos buracos negros. Resumidamente, a teoria da relatividade afirma que o tempo ele não é igual para todos. Ele pode mudar de acordo com 3 variáveis, sendo elas velocidade, gravidade e o espaço. Ela vem de 2 modos, a relatividade restrita e a relatividade geral. A principal ideia da relatividade restrita é que a velocidade da luz é uma constante igual para todo o universo. E mesmo que um objeto esteja se afastando ou se aproximando, a velocidade da luz não muda. Isso quer dizer que se a gente estivesse observando o ônibus andando na velocidade da luz, pra gente o comprimento dele ele ia estar muito menor. E lá dentro o tempo ia passar muito mais devagar. O que exatamente é essa teoria e por que foi tão revolucionária? Bom, até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso, nos mantemos sobre o chão na Terra. Ela nos atrai para o seu centro. Por isso também que os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol de repente desaparecesse por completo. Segundo a teoria de Newton, os planetas do sistema solar sairiam instantaneamente de suas órbitas, já que não haveria mais a força de gravidade do Sol atraindo-os. Para ele, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Einstein encontrou um problema. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida do universo. Nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior à da luz, nem mesmo a gravidade. Nos 10 anos que passou pensando nisso, entre 1905 e 1915, o físico alemão criou a teoria da relatividade geral. Ele imaginou as 3 dimensões, do espaço e a dimensão do tempo juntas, como uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos celestes massivos, como os planetas e as estrelas. Bom, essas deformações criam o que nós sentimos como força de gravidade. Então, a Terra e os outros planetas permanecem em órbita, não porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava Newton. Para Einstein, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os corpos seguem a curvatura que ela gera no tecido do espaço-tempo. A relatividade geral permitiu explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e os buracos negros. Até hoje, algumas de suas previsões são testadas e confirmadas pelos cientistas, que se surpreendem com a precisão das ideias do físico alemão. Por causa delas, ele se tornou uma das figuras mais icônicas da ciência mundial. Durante o eclipse de 1914, o Einstein tentou provar a teoria da relatividade geral, mas a Primeira Guerra atrapalhou seus planos. Mas, por sorte, aconteceu outro eclipse em 1919. E nesse eclipse, várias fotos foram tiradas para verificar a posição das estrelas durante. E, bom, Einstein sustentava que a gravidade do Sol fazia o espaço e o tempo se curvarem, o que muda a direção dos raios de luz de estrelas que passam perto dele. E, bom, a teoria do Einstein foi finalmente confirmada. A seguir, vocês poderão ver um vídeo de um experimento que nós recriamos, explicando como a relatividade geral funciona. A explicação para a gravidade é que a matéria dobra o espaço, ou seja, se você colocar massa em algum lugar, ela dobra o espaço-tempo. Os objetos não estariam sentindo a força da gravidade, eles estariam seguindo a curvatória natural. Então, para demonstrar isso, temos aqui um lençol comum. Então, você coloca a matéria e ela dobra o espaço-tempo. Se eu botar outro objeto, ele também dobra o espaço-tempo. Eles sentem isso e são atraídos de direção um ao outro. E essa seria então a imagem de Einstein para a gravidade. Objetos dobram o espaço-tempo, sentem essa curvatória e se movem de acordo. Então, conforme mais massa você tiver, mais ela vai dobrar o espaço-tempo. Então, outros objetos vão responder a isso. Você põe outra coisa ali e é atraído. Em vez de apenas soltar, se eu der um empurrão para o lado, agora a bolinha orbita. Ela estará perdendo energia, o que não aconteceria no sistema solar.
porque na realidade essa massa grande iria sentir a bola de gude dobrar do espaço-tempo e então iria se mover. Iria mover um pouco, mas nós geralmente ignoramos isso. Por exemplo, a Terra faz o Sol se mover um pouco, mas nós também ignoramos isso. Antes do Einstein, a cosmologia não era propriamente um tema científico. Os filósofos tinham várias ideias sobre o universo, mas eles não tinham teorias adequadas que pudessem ser testadas e usadas para previsões e essas coisas do gênero. Na época, não havia nenhuma razão científica para acreditar que o universo ele não existia desde sempre. Nesse caso, só havia duas hipóteses sobre como ele seria. A primeira hipótese é que as estrelas tinham que se mover para sempre em todas as direções. O problema é que era com um número infinito de estrelas. Teria que haver, então, atração gravitacional em toda parte. Só que como não há atração gravitacional em toda parte, só restava mais uma hipótese, que é que, embora o tempo se movesse para sempre em todas as direções, as estrelas elas morrem após alguns zilhões de quilômetros. Porém, Einstein ele também não gostou dessa segunda hipótese. Ele concluiu que, a um cabo de período de um tempo longuíssimo, as estrelas se afastavam uma das outras. Se o universo ele existisse desde sempre como era suposto, não sobraria mais nenhuma estrela para ver. Logo, todas estariam totalmente fora de vista agora. Então, Einstein ele teve uma ótima ideia. Ele já sabia que a matéria, no caso uma estrela, por exemplo, ela curvava o espaço. Então ele pensou, o que aconteceria se houvessem milhões de estrelas? O espaço, ele se curvaria mais e mais até fechar em si mesmo. Isso significaria que um relógio de luz enviado ao espaço percorreria o universo todo e acabaria voltando ao ponto de partida. Empregando a relatividade geral, o Einstein chegou a uma equação que descrevia a forma de todo o universo, que é a constante cosmológica. Ela diz que, em consequência à atração gravitacional, as estrelas se atraem como se estivessem presas umas às outras com elásticos. Imagine que eu tô com uma gravata elástica em volta de mim, esticada até o máximo, com uma torta na ponta. Agora, se eu empurrar a torta para longe de mim, a gravata vai esticar e tentar voltar para mim. E o que impede que isso aconteça é meu braço empurrando o elástico. E na teoria de Einstein, a torta é uma estrela, o meu rosto é outra estrela, o elástico é a gravidade e o meu braço é a constante cosmológica. E o que aconteceria se o universo não houvesse uma constante cosmológica? É só imaginar eu tirando meu braço, que você vai saber. A constante de Einstein foi um achado de tanto para evitar o colapso do universo, mas ele não estava muito satisfeito porque não tinha um motivo específico para a constante estar ali. Teria sido muito mais simples deixá-la de fora. Como nós já vimos, para Einstein, ciência era simplicidade. Mas ele não descobriu nenhuma maneira de evitar ela, então ela teve que ficar ali pelos próximos 12 anos. Em 1929, entrou em cena Edwin Hubble, um astrônomo americano. Edwin se dedicava a observar as galáxias para descobrir o que acontecia com elas. E parecia acontecer sempre a mesma coisa, elas se afastavam. Einstein já havia mostrado em suas equações que o universo era inflável e desinflável, mas tinha considerado que na verdade ele não estava nem se inflando nem se desinflando, porque não havia nenhuma evidência sugerindo uma coisa a outra. Agora Hubble descobre uma nova evidência que prova que o universo estava de fato se inflando. Mais uma vez, é como uma torta na ponta da gravata elástica. Existe sim um jeito de impedir que ela se espatife de volta no seu rosto. É só atirá-la bem longe. Mais tarde, ela vai se espatifar contra você, é claro, mas enquanto isso você pode parar de empurrá-la. Até há pouco, parecia que o universo era assim. Ele se expandia até um determinado momento, mas a gravidade ia acabar ganhando e o faria se espatifar de volta. Agora parece que o universo foi atirado longe com tanta força que nunca mais vai entrar em colapso. Como se você tivesse atirado uma torta com tanta força que a gravata tivesse arrebentado. E era assim que parecia ser, portanto, a constante cosmológica talvez tenha sido um grande erro. Recentemente, os cientistas descobriram evidências de que, de fato, as galáxias estão se afastando, como se uma força, tipo a constante cosmológica, as afastasse. Como quer que seja, embora a cosmologia tenha evoluído muito desde Einstein, ainda se baseia na abordagem original dele. Ele utilizou a relatividade geral para explicar todo o universo. A seguir, vocês podem ver aqui as nossas referências e é isso. Muito obrigada pela atenção.